E estamos de volta, começando a segunda hora do Revista Justiça, quarta-feira, 14 de outubro de 2020, 9h05. Agora no Revista Justiça, Direito de Trânsito. Vamos falar sobre a retroatividade da aplicação das possíveis penalidades contidas nas mudanças do Código de Trânsito Brasileiro após a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Vamos conversar sobre isso com a advogada especialista em Direito Civil e Processual Civil, presidente da Comissão Especial de Direito do Trânsito da OAB do Rio Grande do Sul, Andréa Schiffer. Doutora Andréa, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Sérgio. Satisfação conversar mais uma vez sobre trânsito aqui contigo. Vamos lá então. Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem com vetos a lei que trouxe alterações do Código de Trânsito Brasileiro. O que a senhora gostaria então de destacar sobre estas modificações que nós temos sobre esse PL, o 3267? Exatamente, Temos lei nova já publicada, Agora a lei número 14.071, então já publicada, já conferi no Diário Oficial. E ela passa a valer, isso é uma dúvida muito comum das pessoas, as alterações não valem a partir de agora, ela tem aí um período de vacância, que a gente chama, de prazos para adaptações de 180 dias. Isso significa que essas alterações passam a valer a partir de abril de 2021. Antes disso, a gente vai ter muita discussão sobre, e hoje a gente vai tratar sobre um desses pontos bem polêmicos, que pode gerar interpretações divergentes aí, principalmente no judiciário, mas as alterações na prática, elas passam a valer apenas a partir de abril, Eu acompanhei ontem as manifestações do presidente da República em relação a essas alterações. Tivemos poucos vetos, Foram poucos tópicos vetados, como a questão do motociclista, de poder ter ali o corredor específico, teve uma alteração sobre isso, teve um veto presidencial em relação a esse ponto, teve poucos pontos vetados pelo presidente. Na íntegra, na maioria, mantém-se o projeto que passou pela Câmara e pelo Senado. Dentre essas alterações, o que todo mundo já está falando é sobre o aumento do prazo de validade da CNH. A pontuação também, reforça. Pontuação, exatamente. E aí essa questão até do prazo de validade, as pessoas já ficam na dúvida, Tenho que renovar a CNH daqui 2 meses. Não preciso renovar, já vai valer? Não. Inclusive, pelo projeto, pela lei nova, isso valeria apenas para futuras renovações, ou seja, renovações posteriores aí aos 180 dias. E a questão da pontuação, então, vai gerar bastante discussão, e acho que aí a gente até pode focar a nossa conversa, porque até então, na lei que nós temos vigente hoje, quem atinge a soma de 20 pontos na CNH, independentemente de que tipo de infração tenha cometido, já tem a instauração de um processo de suspensão. E aí entra o ponto, da nossa pauta de hoje, que é a retroatividade, mas eu acho que daqui a pouco tu vai puxar esse assunto. E a partir dessa alteração, ou seja, a partir de abril do ano que vem, a gente tem um escalonamento dessas possibilidades e dessa pontuação. A gente tem um aumento para 40 pontos para quem é motorista profissional, Então, independentemente de quais infrações forem cometidas num período de 12 meses, a gente tem um aumento para 30 pontos, caso haja o cometimento de pelo menos uma infração gravíssima. Que tipo de infração gravíssima? Aquelas que são de 7 pontos, para o pessoal se localizar. Então, teve um cometimento de uma infração gravíssima, já fica no patamar de 30 pontos. E vai ter também essa previsão de 20 pontos, caso esse condutor ele cometa 2 ou mais infrações de natureza gravíssimas. Então, para quem não cometer nenhuma infração gravíssima, fica equiparado aí a pontuação dos motoristas profissionais, que é de 40 pontos. Essas alterações em relação à pontuação que que a nova lei vem trazer para dentro do Código. Então vamos lá, só para explicar direito para o nosso ouvinte, doutora Andréa, o novo prazo de validade da CNH se aplica
para quem, a partir de quando? Então, seria só a partir de 2021, esse prazo que prorroga até determinada faixa etária? Exatamente, a partir de abril de 2021, quando passa a vigorar essa norma, tá? Então, se eu tenho que renovar a carteira daqui 2 semanas, daqui 1 mês, em dezembro, façam a renovação, porque senão vai estar com a carteira vencida. E quem teve a CNH suspensa, então, pela regra antiga, como é que fica? Aí a gente vai ter um rebuliço bem grande, especialmente no judiciário, né? Os especialistas em direito de trânsito já vêm conversando, tentando até passar essa informação em diversas oportunidades junto ao Congresso, mas isso não foi observado. Muitas pessoas que foram penalizadas na circunstância atual, ou seja, cometeu 24 pontos, e é uma margem muito comum, e dentre esses 24 pontos não cometeu nenhuma infração gravíssima. Essa pessoa está tendo um processo de suspensão do direito de dirigir, ou já cumpriu um processo de suspensão do direito de dirigir, que, pela última alteração substancial, que foi em 2016, a penalidade ela é de 6 meses. Então, vamos pensar, vamos contextualizar. A gente tem uma pessoa que cometeu 24 pontos, que não cometeu nenhuma infração gravíssima e que teve seu direito de dirigir suspenso por 6 meses. Essa é a regra atual que está vigente. E essa nova lei que passa a vigorar a partir de abril, ela vai simplesmente liberar da penalidade uma pessoa na mesma circunstância. Então, quem já cometeu tem essa penalidade, que não é pouco, né, que não é leve, que são 6 meses sem dirigir. E a partir do ano que vem, não. E aí entra o nosso ponto da pauta, que é a questão da retroatividade. A lei, publicada hoje, ela não traz essa previsão de retroagir, né, ou seja, de alcançar essas pessoas que ou já foram impactadas pela lei, ou se porventura tem pontuação confirmada, né, que estão ali à mercê de ter a instauração desse processo. A lei não traz, né, quero deixar isso bem claro, a lei não traz essa previsão de retroagir esses efeitos. Mas a gente precisa sempre buscar uma interpretação constitucional de todas as leis vigentes no país. E uma interpretação constitucional que nós fazemos é com a previsão lá do artigo 5º, que diz que a lei penal, né, em regra, não retroage, mas ela vai retroagir quando for em benefício do réu. Tá, mas André, a gente não está falando aqui de direito penal, a gente está falando de direito administrativo, de direito de trânsito, mas já tem muita discussão, isso já não é de hoje, discussões inclusive em nível de STJ, sobre o direito administrativo sancionador ser, nesse sentido, equiparado ao direito penal, né? Ou seja, um direito sancionador, por quê? É um direito que, mesmo que seja administrativo, a pessoa não vai ser presa por esse direito, mas ele impõe uma sanção, ele impõe uma penalidade. Então, se eu imponho uma penalidade, valeria a regra do direito penal. Então, tudo que for para beneficiar o réu, mesmo que a lei não traga essa previsão expressamente, olha, vale, né, alcança as pessoas já penalizadas. Mesmo que a lei não traga, né, eu entendo, né, e conversando com muitos estudiosos do assunto, o entendimento também é esse, que ela deve retroagir para alcançar essas pessoas penalizadas. Senão a gente vai ter, né, uma desigualdade, uma quebra até do princípio da isonomia em relação às penalidades aplicadas. Então, nesse sentido, eu entendo que deve sim alcançar. Desculpa estar me estendendo um pouco, mas essa discussão sobre alcança ou não alcança os efeitos para as pessoas já punidas, já penalizadas, não será, né, concedido na esfera administrativa, o que eu acredito, né? Isso vai ser uma demanda que vai sobrecarregar, consequentemente, o judiciário, né? Provavelmente as pessoas vão recorrer ao judiciário para ter esse direito, né, de alcance dessa retroatividade nos seus processos, né, em relação à sua pontuação da CNH. Doutora Andréia, que tipo de situação ou de caso que o motorista pode recorrer
esticar a retroatividade da lei, então? Principalmente a questão da pontuação, tá? Acho que é um dos pontos que mais vai ser aplicado. Até que não é pauta da nossa conversa de hoje, mas a gente teve até recentemente uma alteração também, que passa a vigorar a partir de novembro, agora 1º de novembro de 2020, que é em relação às infrações de excesso de velocidade, alterações em relação ao equipamento, que também se discute, né, que alguns pontos dessa nova normativa teriam que ter esse efeito de retroagir no que for em benefício do réu, entre aspas, né, do condutor penalizado. Tivemos, então, no passado, agora recente, alterações, por exemplo, sobre a utilização dos radares móveis, principalmente, que não podem ficar escondidos, que não podem ficar ocultos. Isso também pode ser questionado para quem tomou multa, então, já antes mesmo desta nova deliberação do CONTRAN? Exatamente. Nesse contexto, né, a discussão é a mesma, né? Deixa claro que não é aqui uma regra, onde é que está escrito que tem que voltar, né, aos efeitos lá da norma do CONTRAN. Não, é uma interpretação constitucional. Com base na interpretação que eu vou aplicar tanto para a lei, que foi publicada hoje, para 14.071, e também para a resolução que faz essa alteração em relação às autuações de velocidade. Doutor André, voltando à questão da CNH sobre a validade dela, como é que ficou finalmente isso? Até tantos anos ela vale 10 anos, depois disso continua valendo 5, é isso? Isso, a gente tem 3 datas, né? 3 faixas, digamos assim, de idade. Até 50 anos ela tem uma validade de 10 anos, e aí depois ela vem com escalonamento, né, de 5 e depois, a partir de 70 anos, para 3 anos, né, o prazo de renovação. Sempre lembrando, né, isso é uma informação que as pessoas pouco observam, é possível, né, que na avaliação médica se estabeleça um prazo menor, né, caso essa pessoa tenha já alguma doença progressiva, alguma condição de saúde que possa se alterar num curto prazo, o médico ele também pode, né, tem pessoas que às vezes até procuram informação quando tem uma redução desse tempo, mas é possível, tá? O médico pode estabelecer, olha, o teu prazo de validade da CNH vai ser de 2 anos. Isso é possível, né? Isso é possível hoje e vai continuar sendo possível com as alterações. Mas a gente tem aí esse escalonamento de 10, 5 e 3 anos. Doutor André, como ficou a questão de casos em que há lesão corporal e homicídio causado por um motorista embriagado, mesmo que sem intenção? A pena de reclusão, ela não pode ser substituída por outra mais branda, é isso? Ah, perfeito. O que acontece? Nós já tínhamos tido uma alteração, se eu não me engano, foi em 2017, aumentando, né, tornando mais grave esses crimes cometidos quando há a influência de álcool, né? Então, homicídio no trânsito e também a questão da lesão corporal quando for constatado que esse condutor estava sob a influência de álcool ou de outra substância psicoativa. E nesse aumento de penalidade, por exemplo, no homicídio, que foi para 5 a 8 anos, em tese, né, como passa de 5 anos, não caberia, né, a conversão em penalidades alternativas, né, em penas alternativas, como até a prestação de serviço à comunidade, por exemplo. Mas tem um dispositivo no Código Penal que possibilita essa conversão, independentemente da penalidade, da sanção aplicada, da conversão quando forem crimes culposos, né? Então, como se tinha essa lacuna, né? O Código aumentou a penalidade, mas pelo Código Penal a gente conseguia fazer essa conversão. E isso também veio, um dos pontos alterados, né, agora pela nova lei, agora publicada, afastando esse dispositivo lá do Código Penal, ou seja, não converte, né, em penalidades alternativas, digamos assim. E doutor André Schiffer, entre os vetos, então, os motociclistas poderão utilizar o corredor ou não? Sim, isso foi um dos vetos, né, até uma manifestação do presidente ontem em relação a isso, né, que ele entende que desconfigura a intenção até, né, a ideia do motociclista, né,
trânsito em geral, né, das entregas rápidas, enfim, que isso foi objeto de veto nesse sentido. Então, nesse sentido, o motociclista ele pode usar o corredor só quando o trânsito está parado, como é previsto hoje, ou pode utilizar independente da velocidade da via? Independentemente da velocidade da via, né, que existia uma limitação, né, trazida pela alteração, e agora ficou independentemente da velocidade da via, fica liberada a utilização. Doutor André, para terminarmos, qual a expectativa então de questionamentos sobre esta lei que virou agora a Lei 14.071, que traz novas adaptações ou melhorias ou modificações ao Código de Trânsito Brasileiro? Um dos pontos, né, que a gente conversou aqui da retroatividade, isso vai gerar uma judicialização muito grande de demandas de trânsito, o que nós já temos visto nos últimos anos, né, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul a gente observa isso com um aumento muito grande da judicialização das situações de trânsito nos últimos anos. Com essa alteração, com certeza, isso vai aumentar exponencialmente. Um outro ponto, né, que nós não conversamos hoje, mas nós já conversamos numa outra oportunidade, é em relação a competências para a instauração de processos de suspensão. Isso vai gerar um problema muito grave de informação do condutor. As pessoas não vão saber onde buscar a informação. Então, o que eu vejo, né, de perspectivas? Teremos ainda muitos pontos que vão ser alvo de regulamentação por parte do CONTRAN, para a gente saber exatamente como isso vai funcionar. Teremos que ficar muito atentos a essas resoluções que vêm para regulamentar a norma, porque também o CONTRAN teve a sua competência limitada, né? O CONTRAN tem que se limitar a regular e não pode alterar o texto da legislação. Então, nós temos que ficar muito atentos às regulamentações e como isso vai ser colocado em prática pelos órgãos de trânsito de todo o Brasil, né? A municipalização do trânsito, se a gente vai conseguir a efetivação dessas alterações no âmbito municipal também. Então, acho que muita atenção, né, e estudo, né, especialmente aí aos profissionais da área de trânsito, vai demandar um estudo bem aprofundado em relação a essas alterações. Muito bem, conversamos na Rádio Justiça com a doutora Andréa Schiffer, ela que é presidente da Comissão Especial de Direito do Trânsito da OAB do Rio Grande do Sul, advogada, especialista em Direito Civil e Processo Civil, falando um pouco inicialmente desta sanção desse projeto de lei, que agora é a Lei 14.071, que traz mudanças ao Código de Trânsito Brasileiro. Doutora Andréa, muito obrigado por estar conosco mais uma vez, até a próxima. Até a próxima, um abraço.